Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você não está apenas habitando a sua vida. Você está morando em uma casa que foi construída tijolo por tijolo pelas palavras que saíram da sua boca nos últimos anos. Parece um exagero? Pense, bem, o universo inteiro, segundo a narrativa bíblica, não foi criado pelo trabalho manual de Deus. Foi criado pela sua voz. Deus disse: haja luz. E a luz passou a existir. E você, como imagem e semelhança do Criador, carrega uma fagulha desse mesmo poder. Suas palavras não são apenas vento. Elas não são meros sons ou vibrações passageiras no ar. Elas são elementos fundamentais de uma realidade estrutural. Elas são a arquitetura invisível da sua vida. Nós fomos ensinados a tratar as nossas conversas de forma passiva, como se fôssemos apenas repórteres narrando o que acontece ao nosso redor. Mas a verdade espiritual é que você não é um repórter. Você é um profeta do seu próprio destino. Cada palavra que você profere age como um tijolo espiritual, construindo a arquitetura que dita o seu amanhã. O sábio Salomão já havia decodificado essa lei em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A pergunta que você precisa se fazer hoje é: você está decorando a sua vida com os escombros de queixas amargas, ou está construindo um reino de autoridade divina? Vamos entender como isso funciona na prática através do ciclo de feedback bioespiritual. Durante séculos, isso foi tratado apenas como misticismo, mas hoje os estudos modernos de neurolinguística e neurociência comprovam o que a sabedoria antiga já sabia. O seu cérebro está o tempo todo escutando a sua própria voz. O seu subconsciente não tem senso de humor e não entende sarcasmo. Ele interpreta cada afirmação que você faz como uma ordem direta para o seu futuro. Quando você acorda e diz: meu dia vai ser terrível, ou eu nunca tenho sorte, ou estou sempre doente, você está enviando um comando elétrico e químico para suas células. Você está literalmente moldando a sua biologia para confirmar sua profecia. Analise o impacto físico da fala tóxica. Ela altera o seu ambiente energético, aumenta o cortisol, gera ansiedade e te tranca em ciclos de estagnação. Mas perceba a mágica. Reconheça a mudança imediata na sua vibração quando você passa da reclamação para a gratidão. O seu corpo relaxa. A sua mente se abre para oportunidades. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Isso nos leva ao que podemos chamar de alquimia das queixas e das sementes. E se eu te dissesse que as suas conversas casuais, aquelas fofocas no corredor do trabalho, aquelas reclamações no trânsito, são na verdade sementes germinando em um reino invisível? A maioria das pessoas não percebe que a fala é a principal ferramenta para moldar a realidade. Identifique como as palavras amargas atuam. Quando o Voca diz: eu não aguento mais essa vida, você acabou de plantar uma semente espinhosa. Você pode até esquecer que disse isso 10 minutos depois, mas a semente ficou na terra. O perigo da negatividade casual é que ela cria raízes profundas. Ela manifesta ciclos de estagnação. E quando a colheita do caos chega, nós olhamos para o céu e perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sem percebermos que fomos nós que regamos aquela erva daninha todos os dias com o nosso vocabulário. É hora de parar de deixar sua língua plantar ervas daninhas de destruição, quando ela foi criada para colher promessas eternas. Mas como nós quebramos esse ciclo? Como passamos de vítimas do acaso para construtores intencionais? Através de algo chamado ativação da autoridade divina, através do som. Sua realidade atual é um reflexo direto de suas declarações passadas. Se você não gosta do que está vendo, você precisa mudar o que está dizendo. Ao dominar o peso das suas palavras, você pode começar a alinhar o seu mundo físico com as poderosas verdades espirituais invisíveis que aguardam para se manifestar. Você precisa dominar a arte da declaração fiel para reescrever o roteiro das suas circunstâncias. Sabe qual é o maior erro que cometemos na oração e na vida? Nós passamos a maior parte do tempo descrevendo os nossos problemas para Deus. Senhor,
A crise está grande, a montanha é alta, a tempestade é terrível. Jesus não nos ensinou a falar com Deus sobre a montanha. Ele nos ensinou a falar com a montanha sobre Deus. Diga: "Ei, este monte, erguei-te e lança-te ao mar." Faça a transição urgente. Pare de descrever os seus problemas e comece a falar diretamente sobre a solução com autoridade. Pare de falar sobre o que está errado e comece a verbalizar o seu futuro. Diga: "Eu declaro saúde sobre o meu corpo. Eu declaro paz sobre a minha casa. Eu declaro que as portas estão se abrindo." E aqui entra um segredo fundamental que poucos dominam: o poder do silêncio. O silêncio não é a ausência de som. É uma ferramenta poderosa para redefinir o seu ímpeto espiritual antes de falar. Tiago 1:19 diz: "Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." Se você não tem nada de edificante, verdadeiro ou encorajador para dizer, cale-se. O silêncio impede que você plante sementes podres no calor da emoção. O silêncio protege o seu campo para que você possa viver no eco do seu futuro. Eu quero te propor um desafio prático e transformador. Crie um plano linguístico personalizado para alinhar a sua fala diária com a sua vocação mais elevada. E para começar isso, eu te desafio a fazer um jejum de fala de 24 horas. Calma, você não vai fazer um voto de mudez total se precisar trabalhar. O jejum consiste no seguinte: durante 24 horas, você está terminantemente proibido de reclamar de qualquer coisa. Proibido de fazer críticas destrutivas. Proibido de usar palavras de autodepreciação, como "eu sou burro", "eu sou feio", "nada dá certo para mim." Toda vez que uma dessas palavras vier à sua língua, você vai engolir e ficar em silêncio. Você vai se assustar com a quantidade de vezes que você tentará quebrar esse jejum. Isso vai te trazer à consciência os seus padrões verbais automáticos que estão rodando como um vírus no fundo da sua mente. Limpe o seu vocabulário. Substitua a murmuração pela declaração. Entre em uma nova realidade onde as suas palavras servem como a ponte sólida entre o esforço do seu presente e a promessa da sua eternidade. A morte e a vida estão na sua língua. A escolha do que vai sair da sua boca hoje é inteiramente sua. Fale vida, construa um reino e veja a sua realidade se transformar naquilo que você tem a coragem de declarar. Fique na paz e vigie os tijolos que você está usando para construir o seu amanhã.